Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos, desta feita na presença virtual da senhora professora doutora Mafalda Miranda Barbosa, que espero que me esteja a ouvir. E está a ouvir. Muito obrigado, senhora professora. Quero antes de mais agradecer a sua disponibilidade para participar nos trabalhos. Trata-se de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD no âmbito da proposta de lei 21, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que procede à transposição da Diretiva 868 de 2019, relativa ao acesso à atividade bancária e supervisão prudencial, e da Diretiva 879 de 2019, relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. Nos termos da nossa grelha, eu direi dar subsequentemente a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocarem as questões que gostariam de colocar à senhora professora, após o que lhe daria a palavra, agradecendo uma vez mais a disponibilidade e desejando as maiores felicidades da carreira académica, porque sei que foi essa a razão que obsta à sua presença física, que teríamos, obviamente, muito gosto. Assim sendo, e uma vez que o requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, eu dava a palavra ao senhor deputado Hugo Carneiro para colocar as suas questões. Portanto, pedia apenas à senhora professora a amabilidade de ir anotando as questões na exata medida em que só responderá depois dos diversos grupos parlamentares colocarem as suas questões. Senhor deputado Hugo Carneiro, faça favor. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Aproveito para cumprimentar a senhora professora doutora Mafalda Miranda Barbosa e agradecer-lhe antecipadamente a sua disponibilidade. Sei que o momento em que está de prestação de provas na Universidade não deve ser fácil para conciliar tudo isto e, portanto, o esforço que fez merece o nosso agradecimento. Ora, este é mais um momento em que nós temos a oportunidade, e esse foi o nosso objetivo principal quando requeremos duas audições, quer a sua audição, quer a do professor Menezes Cordeiro, também solicitamos a audição dele, ele infelizmente não pôde, mas o nosso propósito foi alargar, na apreciação desta iniciativa legislativa, alargar o leque de pessoas ou entidades que normalmente o Parlamento costuma ouvir. Portanto, nós temos parceiros do Banco de Portugal, da Autoridade da Concorrência, da ASF, da CMVM, mas nós sabemos que muitas das vezes estas instituições vivem dentro do seu quadro institucional próprio e às vezes uma visão de fora do sistema também é relevante. Sabemos que tem alguma reflexão ou bastante reflexão nesta área do sistema financeiro e daí a nossa ideia de poder contar com o seu contributo. A transposição destas diretivas é feita num processo legislativo muito acelerado. Portanto, há aqui uma urgência por parte do Governo em transpor tudo isto. O Parlamento foi condescendente nesses prazos, mas há aqui riscos que devem ser ponderados, falando muito abertamente e sem qualquer desprimor para a proposta que é apresentada, mas há aqui coisas que devem eventualmente ser afinadas, nomeadamente uma delas que já até alertamos no plenário do Parlamento, que tem que ver com a possibilidade de isto é uma opção legislativa de pequenos investidores de retalho poderem adquirir determinados instrumentos que, ao abrigo destas diretivas, poderão, num cenário de resolução, ser abrangidos por essas medidas de resolução. O Governo fixou em 50 mil euros o montante mínimo desses investimentos. O Código da Atividade Bancária, ou antes, o projeto de Código da Atividade Bancária do Banco de Portugal previa 100 mil euros. Mesmo assim, eu julgo que é pouco, 100 mil euros. Nós não podemos ignorar que Portugal não é propriamente o país mais rico da Europa, estamos muito longe disso e, portanto, este montante, numa lógica de proteção do retalho, dos clientes de retalho do sistema financeiro, e atendendo ao histórico péssimo que temos no passado relativamente a perdas no sistema financeiro imputadas a clientes bancários, nomeadamente aquilo que aconteceu no Banco Espírito Santo, nós temos de ter muita cautela na decisão que este Parlamento tome relativamente a este montante mínimo. O Banco de Portugal identifica que, em regra, na União Europeia tenha optado pelos 100 mil euros, mas há casos de montantes superiores. E, portanto, eu acho que este montante tem necessariamente que estar indexado também à riqueza do próprio país, porque 50 mil euros na Alemanha não são iguais a 50 mil euros em Portugal, por exemplo. E, portanto, esta é uma das
das preocupações, mas os vários pareceres que nos são apresentados, e estou mesmo a terminar porque o meu tempo também está a terminar, os vários pareceres que nos foram remetidos já, do Banco de Portugal, CMVM, etc., alertam para outros problemas de transposição, de opções legislativas que são feitas e, portanto, de uma forma mais detalhada ou de uma forma mais geral, a forma que entender adequada, gostávamos de poder contar com a sua visão sobre estas questões e, se eventualmente tiver alguma recomendação que nesta fase do processo legislativo nós possamos ainda acolher e introduzir, uma vez que as propostas que temos que fazer de alteração é até à próxima semana, portanto ainda temos aqui algum tempo, ficaríamos profundamente gratos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Segue-se agora, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Vera Brás. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente os Srs. Deputados aqui presentes, agradecendo desde já à professora doutora Mafalda Miranda Barbosa pela sua presença. O requerimento que o PSD fez, e bem, tal como o Sr. Deputado Carneiro referiu, para nós é importante ouvir também fora desta casa e das instituições que habitualmente ouvimos e por isso também acedemos a ela e achamos importante que todos os contributos possam servir para que de uma forma construtiva, no final, tenhamos uma transposição destas diretivas que vão realmente de encontro àquilo que se pretende e que se espera, que é assegurar a estabilidade do sistema financeiro, que é proteger, defender os contribuintes, que tem sido um dos grandes objetivos de várias das iniciativas que têm sido levadas a cabo, nomeadamente no âmbito da atividade bancária e do reforço deste sistema para que seja possível termos instituições mais resilientes, para que seja possível proporcionar novamente a confiança no setor, para que possamos assim ter um crescimento, para que possamos ter famílias a confiar novamente no sistema e as empresas para que estas possam levar a cabo os seus respectivos investimentos. Segundo o Banco de Portugal, esta transposição responde adequadamente aos objetivos e às exigências que levaram à revisão do normativo europeu. Portanto, pretende-se reforçar mecanismos de supervisão da atividade das instituições de crédito e a respectiva capacidade de absorção de perdas em caso de eventual resolução, e eu aqui acabo por pegar naquilo que o Sr. Deputado Carneiro referiu, que é realmente uma das situações que foi levantada pelo Banco de Portugal e que queremos ouvir também mais sobre o assunto, não só a questão da denominação mínima que está fixada nos 50 mil euros, mas também a questão de ser aplicada ou não a investidores apenas não profissionais ou também profissionais e até quanto à sua aplicação em termos de ato, se é só à venda, se deverá ser também à emissão, portanto, qual a aplicação que deve de existir e a questão do valor, claro, se considera que o valor é suficiente ou não, e já agora só de referir que a questão do investidor ser ou não profissional, se devemos ter em conta que esta introdução depois pode ser levada para um mercado secundário, onde também aí depois investidores não profissionais podem ter acesso a estes mesmos instrumentos. Portanto, só referir que aquilo que se pretende é mesmo termos aqui uma transposição que defenda no máximo possível os contribuintes, o nosso sistema financeiro, para que não voltamos a ter situações como aquelas que já aconteceram, e agradecer desde já o seu contributo, que será certamente bastante útil para esta análise, para esta transposição e, tal como o Sr. Deputado referiu, que ainda virá a tempo certamente de poder melhorar esta transposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás, e agora darei a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro, para colocar também as suas questões. Sra. Deputada, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Professora, agradecer antes de mais a disponibilidade. Nós temos demonstrado, na Iniciativa Liberal, temos demonstrado o desagrado, o pouco tempo para a especialidade, nomeadamente, é realmente importante, e corroboramos a opinião já aqui demonstrada, que é importante abrir o leque de opiniões fundamentadas, esclarecidas, para que contribuam para o robustecimento deste importante processo e destas transposições. Gostaria de partilhar duas reflexões muito rápidas. A propósito desta transposição de diretivas, algo que continua também em falha e que, no nosso sentido, seria extraordinariamente importante para toda a arquitetura legislativa, que é o Código de Atividade Bancária, e até que ponto nós não continuamos, apesar de estarmos a fazer esta transposição de diretivas, aqui funcionar ainda como alguma manta de retalhos, e, portanto, gostaria de saber um bocadinho a opinião sobre esse enquadramento em geral. E um dos temas que nos tem preocupado muito é a efetiva
a independência das entidades de supervisão e de regulação, e um dos temas que é abordado nestas diretivas também é a independência. Em relação às alterações de independência, há um conceito, nomeadamente, que muito tem trazido algumas confusões nos debates aqui nesta Casa, que é o conceito da independência de espírito, e, portanto, se tiver alguma reflexão do ponto de vista da independência e de melhorias a este nível, também seria algo em que gostaríamos de ouvir. Agradeço desde já as possíveis respostas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, penso que temos concluídas as questões a colocar à Sra. Professora Mafalda Miranda Barbosa e, portanto, reiterando os meus agradecimentos pela disponibilidade. Sra. Professora, a palavra era sua. Faça favor. Obrigada. Eu agradeço. Não a estamos a ouvir, Sra. Professora. Talvez ligar o microfone. Eu penso que ele está ligado, não me consegue ouvir. Então, Mafalda. Eu tenho o microfone ligado, não sei se os senhores deputados me estão a conseguir ouvir. Agora não o ouvimos de todo. Peço desculpa. Senhora Professora, penso que teremos superado a questão, se puder. Conseguem-me ouvir? Conseguimos ouvir. Pronto, Muito obrigado. obrigada. Peço imensa desculpa. Não, eu é que, como tinha o microfone ligado, não estava a perceber-me que não me estavam a ouvir. Eu agradeço muito o convite para quem aqui estar presente, agradeço muito as questões dos senhores deputados, porque me parece de facto que esta é uma matéria particularmente importante, até pela experiência que temos já no nosso país no que diz respeito à aplicação de medidas de resolução. Eu tive a oportunidade de analisar a proposta de lei, que contempla muitas alterações ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Nem todas essas alterações são impostas pela necessidade de transpor a diretiva CRD5 e BRRD2, o que significa que algumas das soluções que aqui aparecem consagradas se antecipam verdadeiramente as soluções normativas contidas no anteprojeto do Código de Atividade Bancária. E nesta medida, Carla Castro, eu partilho um pouco daquela que é a sua preocupação ou a sua apreensão, porque verdadeiramente nós estamos... Só um momento, Senhora Professora, só um momento, peço desculpa. Peço desculpa? Dizem-me que se a Senhora Professora usar o microfone do computador será mais...
Não é que nós... Mais fácil. Conseguem me ouvir? Estamos a ouvir. E pronto, então eu vou dar sem auricular, que assim que é fácil para me ouvirem. Eu estava a dizer que, de facto, eu tenho a mesma preocupação relativamente ao código bancário. Ou seja, neste momento existe um anteprojeto de um código. Esse anteprojeto vai dar resposta a muitas questões que são também tratadas no geral do crédito social. A transposição destas diretrizes e que é um processo acelerado e um processo urgente para cumprimento de determinados prazos de transposição, aquilo que nós assistimos é a antecipação de muitas dessas soluções, embora com falha de um enquadramento de uma estrutura sistemática que o novo regime proposto pelo anteprojeto do Código de Atividade Bancária traria e, nessa medida, permitiria uma sedimentação e uma solidez de soluções que aqui não são ainda possíveis. Ao mesmo tempo, a transposição destas diretivas fará com que, automaticamente, muitas das soluções pensadas e consagradas ao nível do anteprojeto do Código de Atividade Bancária acabem por já não ser depois conforme ao direito europeu e, portanto, o próprio anteprojeto terá que ser alterado antes de poder vir a ser transformado num projeto e antes de poder vir a ser transformado em normativo que regule estas questões ao nível do nosso ordenamento jurídico. Portanto, do ponto de vista legislativo, parecia-me que faria muito mais sentido nós termos antecipado a aprovação do Código de Atividade Bancária e, de uma forma integrada, termos pensado estas soluções ou a transposição das soluções impostas pelas diretivas em questão já nessa solução que seria, no fundo, uma solução de banda larga para a transposição do direito comunitário. Não foi possível, eventualmente por força de imperativos de tempo e da urgência que estes processos muitas vezes envolvem, mas parece que houve aí uma oportunidade falhada, o que não quer dizer que as soluções que se possam pensar não sejam equilibradas e não se mostrem conformes com os objetivos de harmonização europeia. De facto, este articulado mostra-se, descontados alguns aspectos particulares, rigoroso no que respeita ao regime da resolução, nomeadamente no que se refere às normas relativas à determinação do requisito mínimo de fundos próprios e de créditos elegíveis. E é aqui, e designadamente a propósito da resolubilidade, que me parece que há alguns aspectos que podem ser ponderados. A diretiva vem permitir o reforço dos instrumentos de resolução bancária, garantindo uma maior robustez e preparação das instituições para lidarem com as situações de crise que infelizmente vão surgindo, e vem-nos garantir uma maior eficácia dos mecanismos que são previstos para fazer face a tais situações. Designadamente vem permitir respeitar o objetivo primordial, que é diminuir ao mínimo o custo que terá para os contribuintes a aplicação de uma medida de resolução e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto da aplicação dessa medida de resolução na estabilidade financeira e, portanto, no todo o sistema financeiro. E, nessa medida, visando, no fundo, assegurar a inexistência de situações em que há uma parte significativa dos instrumentos de uma instituição ou entidade, que são instrumentos MRL, que são detidos por investidores não profissionais e que possam vir a constituir um impedimento à resolubilidade das instituições, a diretiva vem estabelecer restrições à comercialização de instrumentos financeiros emitidos pelas instituições. Daí a importância daquele artigo que está previsto nesta proposta de lei, que é o artigo 138-BR, no que diz respeito à consagração de um montante nominal mínimo para a distribuição ou venda a investidores não profissionais de instrumentos financeiros elegíveis. Esse valor é um valor de 50 mil euros. Esse valor
de 50 mil euros, de facto, é um valor que tem em conta, parece-me, as idiosincrasias económicas do nosso país. Mas talvez fosse benéfico, tendo em conta uma lógica de uniformização e de harmonização ao nível da União, sem embargo de termos em conta as assimetrias entre cada um dos Estados-membros, que este valor pudesse eventualmente ser elevado em linha com aquilo que já ocorre noutros ordenamentos jurídicos, ou que é pensado noutros ordenamentos jurídicos, designadamente para garantir que os pequenos investidores, designadamente os investidores de retalho, tenham algum constrangimento na aquisição destes instrumentos e que, portanto, possam eles próprios estar mais protegidos perante uma situação de catástrofe de uma instituição financeira. A propósito deste ponto, que me parece ser um ponto fulcral, e tendo em conta que o objetivo aqui é, por um lado, eliminar barreiras à resolubilidade, mas, por outro lado, garantir a proteção desses mesmos investidores, parece-me que deverá ser pensada aqui a diferenciação entre os investidores profissionais e não profissionais, entre investidores qualificados e não qualificados, até porque relativamente aos investidores não qualificados, os investidores não profissionais, é possível nós, do ponto de vista jurídico, configurá-los como consumidores e, portanto, em relação a eles, termos a aplicação de uma série de outras regras que têm que depois ser conformadas e harmonizadas com as regras próprias do sistema bancário. Mas salientava aqui um outro aspecto que me parece importante, que é a antecipação de uma solução do Código da Atividade Bancária e que passa pela exigência de uma avaliação de resolubilidade que agora passa a estar prevista no artigo 138 AJ. Esta avaliação de resolubilidade parece-me ser particularmente importante porque o juízo de resolubilidade passa a complexificar-se, não se bastando com uma mera ponderação matematicista ou meramente financeira que tenha em conta os ativos e os passivos da instituição. Além disso, se o Banco de Portugal concluir na avaliação de resolubilidade de uma entidade, ele, dependendo daquilo que ele concluir nessa avaliação, pode depois determinar a existência de impedimentos substanciais à aplicação da medida de resolução, seguindo-se uma notificação à entidade em questão e às autoridades de resolução dos diversos Estados-membros da União, onde estejam sediadas sucursais tidas por relevantes. Esta solução, que não era imposta pelas diretivas e que resulta diretamente da antecipação de uma solução pensada ao nível do anteprojeto do Código de Atividade Bancária, é de aplaudir. E é de aplaudir exatamente porque em muitas situações é possível que formalmente a medida de resolução pudesse ser aplicada e materialmente ela não fosse adequada. E nós não nos podemos esquecer que as medidas de resolução, a aplicação de uma medida de resolução deve sempre configurar-se como uma solução de última ratio, até pelas situações ou pelos valores que também têm que ser salvaguardados, não só do ponto de vista do erário público, não só do ponto de vista dos investidores, mas também do ponto de vista das próprias instituições. Parece-me, não obstante, que há aqui uma oportunidade, ou poderia haver aqui uma oportunidade para ponderar outras questões que, aliás, foram suscitadas na sequência da aplicação da medida de resolução ao BES, e que depois foram discutidas em sede judicial e mais do que em sede judicial, em sede arbitral, e de que se trata exatamente não propriamente da questão da aplicação da medida de resolução, mas da conformação da medida de resolução. Isto porquê? Porque na segregação de ativos e de passivos, na diferenciação entre aqueles que possam transitar, dependendo da medida de resolução concretamente em causa, é óbvio, mas daqueles que possam transitar para uma instituição de transição e aqueles que permanecerão na instituição de origem, nós claramente somos orientados, e essa continua a ser
também aquela que é a orientação ditada por estas diretivas, pela hierarquia dos créditos que existam. Ora, nessa hierarquia dos créditos é fácil nós conseguirmos perceber que os créditos garantidos e os créditos privilegiados serão aqueles que serão salvaguardados, os créditos subordinados necessariamente terão que permanecer na instituição de origem, sendo o seu destino a liquidação. O problema passa pela consideração dos créditos comuns e, designadamente, a propósito dos créditos comuns, passa pela salvaguarda do princípio da igualdade. É verdade que é uma salvaguarda mínima ao nível destes regimes e que é a salvaguarda implementada pelo princípio no creditor worse off, mas o certo é que o princípio da igualdade, que por exemplo num regime insolvencial é garantido pelo princípio da par condicio creditorum, ou seja, há um rateio para permitir saber ou para permitir garantir uma igualdade entre os diversos credores que estejam todos colocados no mesmo patamar ou na mesma hierarquia de créditos. Aqui não existe esta possibilidade e, portanto, a seriação será feita apenas de acordo com critérios financeiros e de acordo com critérios matematicistas que garantam outros valores para além da salvaguarda dos próprios credores. E eu penso que esta é uma questão importante e é uma questão que tem que ser ponderada pelo legislador para além da ponderação que depois o julgador, em termos prudenciais, possa fazer a propósito da aplicação da medida de resolução. Outras questões que a leitura desta proposta me suscita, também por alguns efeitos referidos, penso, aliás, que também pela senhora deputada Carla Castro, e passa exatamente pela relação do artigo 31A, que vem introduzir aquela ideia da independência de espírito. Ora, esta ideia da independência de espírito acaba por suscitar algumas dúvidas, designadamente saber se está aqui a introduzir ou não uma nova categoria. Nós temos um membro independente e depois falamos de espírito independente. Será que estamos a referir-nos à mesma realidade? Será que estamos a utilizar um outro conceito indeterminado que tem que ser densificado? O atual artigo 31A consagra regras quanto à independência, no fundo, para prevenir o risco de sujeição dos membros dos órgãos de administração e fiscalização à influência indevida de outras pessoas ou entidades. Esta introdução da referência a um espírito independente, sem se especificar se é ou não uma categoria autónoma, acaba por suscitar-me particulares dúvidas e particulares dificuldades e não me parece sequer que seja necessário introduzi-las, porque podemos bastar-nos com as categorias que já conhecemos e com as quais já lidamos. Chamo a atenção, porém, que a proposta do Banco de Portugal, naquele que foi o seu parecer nesta matéria, me parece ser muito arrevesada e, portanto, parece-me também que depois suscitará particulares dificuldades no que diz respeito à concretização e à aplicação do regime em termos concretos na prática. Um outro normativo que eu gostaria de sublinhar é o artigo 32.6. Designadamente, parece-me que é importante nós analisarmos, ou os senhores deputados analisarem a compatibilidade deste preceito à luz de outros regimes, designadamente do direito do trabalho e do regime aplicável aos gestores de empresas públicas, circunscrevendo-se ainda a previsão da norma às relações entre a instituição e o membro do órgão em causa. Pelo que talvez fosse preferível considerar que a cessação de funções não constitui a instituição no dever de indemnizar ou pagar outro montante ao membro do órgão de administração cessante, a que título for. Isto para evitar, de facto, aqui algum problema de compatibilização com garantias que sejam oferecidas por outros regimes normativos. Por outros regimes normativos.
Um outro preceito que me chama a atenção é o artigo 116, que introduz um princípio de oportunidade. O Banco de Portugal passa a ter a faculdade de optar por procedimentos de caráter não sancionatório. Parece-me que seria importante, e em linha com aquilo que eu anteriormente referi, que mais do que um poder se introduzisse aqui a ideia de um poder-dever. No fundo, sublinhando que essas sanções e inclusivamente que a aplicação de uma medida de resolução se ligaria sempre a uma ideia de ultima ratio. Não só no que diz respeito à aplicação propriamente dita da medida de resolução, mas também a aplicação de medidas de caráter sancionatório. De facto, há até quem defenda na doutrina que a opção por um processo contraordenacional e a opção por uma medida de resolução deveria ser acompanhada de um esforço reforçado de fundamentação. Esse esforço reforçado de fundamentação no que diz respeito à aplicação das medidas de resolução resultará claramente daquele juízo ou da avaliação da resolutividade. No que diz respeito à aplicação de um processo contraordenacional, poder-se exigir essa fundamentação reforçada de forma a que este princípio de oportunidade se transformasse não só num poder, como efetivamente num poder-dever. Por outro lado, a aplicação do princípio de oportunidade ao processo sancionatório acaba por resultar de uma necessidade de gestão de recursos públicos e de uma ideia de intervenção mínima ou de intervenção proporcional. Daí que a introdução deste princípio ou desta ideia genérica seja fortemente recomendada, tendo aliás o Banco de Portugal introduzido uma norma nova no anteprojeto do Código de Atividade Bancária que corresponderia ao artigo 671 e que, ora, deixa reproduzido, embora com algumas ligeiras alterações, para dar cumprimento a este mesmo princípio, sob a tal forma do poder-dever. E esta é uma ideia que me parece que deve ser sublinhada e que deve ser trabalhada pelos senhores deputados. Uma outra norma que eventualmente possa suscitar algumas dificuldades é a norma que resulta do artigo 210, a linha M, porque ao nível jurisprudencial tem suscitado algumas questões relativas a uma eventual inconstitucionalidade e esta nova formulação, ao implicar, no fundo, uma nova norma, poderá vir a suscitar novas questões a este propósito, até porque esta nova formulação acaba por suscitar algumas dúvidas, designadamente saber se incluem ou não as normas do REGIC nesta infração, quando me parece que a intencionalidade normativa que subjacente ao preceito é exatamente a sua inclusão, mas calculou nesta matéria. Por fim, e num apontamento que talvez não seja tão relevante, mas que ainda assim me parece ser de destacar, há aqui alguns aspectos puramente linguísticos que poderiam ser talvez corrigidos. Estou aqui com a proposta de lei à minha frente e, portanto, só a título de exemplo, naquele artigo que eu lhe citei, que me parece particularmente importante, o artigo relativo à avaliação da resolubilidade, só a título de exemplo,
na linha que a possibilidade da estrutura jurídica do grupo deveria ser de a estrutura jurídica do grupo, e algumas imprecisões como esta repetem-se ao longo de todo o diploma, que obviamente é ainda uma proposta e, portanto, será adequadamente revisto, e não tenho a menor dúvida disso. Não sei se consegui responder a todas as questões dos senhores deputados, eu penso que sim, e estou inteiramente ao dispor para novos esclarecimentos. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sra. Professora. Sinaliza-me que a resposta é afirmativa, ou seja, a Sra. Professora correspondeu às questões que os senhoras e senhores deputados colocaram, e sendo assim, resta-me agradecer a disponibilidade, os esclarecimentos prestados e, sobretudo, penso que também em nome das senhoras e senhores deputados, desejar as maiores felicidades para as provas que a Sra. Professora irá agora, muito em breve, prestar. Muito obrigada. Sra. Professora, muito continuação de uma... Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, assim sendo, está encerrada esta reunião. Às 16 temos a audição desta tarde, aprazada para a ASF. Então, está encerrada a reunião. Muito a todos. Bom dia.